Aranhas existem em todos os continentes, exceto um, e a variedade entre elas é impressionante. Algumas conseguiriam se equilibrar na ponta de uma agulha, enquanto outras são grandes o suficiente para cobrir um prato de jantar. Elas talvez nunca vençam um concurso de popularidade, mas desempenham um papel essencial no controle da população de insetos. E sem elas, o planeta seria, e zumbiria de forma bem diferente. Pesquisadores estimam que as aranhas devoram algo entre 400 e 800 milhões de toneladas métricas de insetos por ano, um número que supera toda a população humana combinada. Neste vídeo, vamos classificar os 7 continentes de acordo com o tamanho de sua maior aranha. A classificação será baseada na massa corporal máxima e não na envergadura das pernas, já que algumas aranhas carregam corpos minúsculos sobre pernas absurdamente longas, o que pode distorcer qualquer comparação de tamanho. Vamos começar pelo continente mais fácil de adivinhar. Não há muito mistério sobre qual continente fica em último lugar. A Antártida é o único continente sem nenhuma espécie de aranha nativa. O ambiente é simplesmente hostil demais para qualquer aracnídeo sobreviver ali, com temperaturas caindo rotineiramente abaixo de -50 graus Celsius e ventos de tempestade capazes de ultrapassar 300 quilômetros por hora. Mesmo uma aranha resistente o bastante para suportar esse frio, teria dificuldade em encontrar algo para comer, já que a vida terrestre do continente se limita basicamente a alguns organismos microscópicos, ácaros e mosquitos sem asas. É concebível que alguma aranha já tenha pego uma carona involuntária até uma estação de pesquisa, mas sua permanência não duraria muito assim que os suprimentos acabassem. Um punhado de espécies minúsculas de aranhas vive em ilhas subantárticas próximas, mas essas ilhas não fazem parte oficialmente do continente em si. Como resultado, a Antártida se acomoda confortavelmente na 7ª posição, e é justamente o único lugar do planeta onde até o cientista mais avesso a aranhas pode caminhar livremente sem jamais cruzar caminho com um morador de 8 patas. Seguindo para o norte, chegamos a um continente que também não é exatamente famoso por produzir aranhas gigantes. A população de aranhas da Europa é bastante modesta se comparada à maioria dos outros continentes, e o clima mais frio em boa parte da região mantém a maioria das espécies pequenas. Ainda assim, apesar da ausência de gigantes, há diversas aranhas chamativas e incomuns espalhadas pelo continente que merecem menção. A aranha-vespa se destaca com seu padrão marcante de faixas amarelas, pretas e brancas no abdômen, fazendo com que se pareça incrivelmente com o inseto que dá nome a ela. Trata-se de um exemplo clássico de mimetismo criado para afastar predadores, já que a maioria dos pássaros e lagartos prefere evitar qualquer coisa que possa picá-los de volta. A aranha joaninha é outra espécie chamativa, encontrada em partes do norte da Europa, com machos exibindo um abdômen vermelho e preto que lembra o besouro que imitam. Infelizmente, a espécie hoje é bastante rara, e em lugares como o Reino Unido, tornou-se alvo de programas dedicados de conservação. Talvez o aracnídeo europeu mais fascinante seja a ciranha de sino de mergulho, a única espécie no planeta que passa quase toda a sua vida submersa. Ela constrói uma cúpula de seda logo abaixo da superfície de lagoas e riachos, enchendo-a com ar carregado em bolhas presas ao seu abdômen peludo. Esse bolsão de ar subaquático se torna seu espaço de vida, um lugar para descansar, se alimentar e até acasalar. E ela só precisa voltar à superfície ocasionalmente para renovar seu suprimento de ar. Os cientistas descobriram, mais tarde, que a própria cúpula funciona como uma espécie de guelra, permitindo que o oxigênio dissolvido na água ao redor penetre no ar aprisionado, o que significa que a aranha precisa fazer bem menos viagens até a superfície do que se acreditava. É uma das soluções mais inteligentes para a sobrevivência subaquática encontradas em todo o reino animal. Quanto ao veneno, a Europa é relativamente segura em comparação. A viúva negra europeia de fato produz veneno clinicamente significativo, mas as picadas são incomuns e as mortes são praticamente inexistentes atualmente. A aranha-viúva falsa tem gerado manchetes sensacionalistas nos últimos anos, tratada por parte da mídia como se um predador perigoso tivesse aparecido em uma piscina de quintal. Na realidade, sua picada é comparável à de uma abelha,
e representa pouco risco para um adulto saudável. No mundo todo, as mortes relacionadas à aranha somam cerca de 20 a 25 por ano, e a Europa contribui com uma fração praticamente irrelevante desse total. A maior aranha da Europa pode ser encontrada na Península Ibérica, onde a aranha de teia em funil de Gibraltar se esconde em tocas forradas de seda. Diferente de sua prima muito mais perigosa, a aranha de teia em funil de Sydney, da Austrália, essa espécie carrega um veneno relativamente brando, mas compensa com um tamanho impressionante para os padrões europeus. Seu corpo chega a cerca de 3,5 centímetros e ela pode pesar até aproximadamente 4 gramas, quase nada em uma balança de cozinha, mas praticamente o limite do que se encontra nesse continente. Com isso, a Europa fica com o sexto lugar. Agora vamos para o lado oposto do globo. A Austrália ganhou a reputação de ser o point mundial das aranhas. E embora essa fama seja um tanto exagerada em termos de perigo real, o continente realmente abriga uma coleção impressionante de aracnídeos grandes e peculiares. Quase todo mundo que já morou na Austrália cruzou caminho com uma aranha caçadora em algum momento. Essas aranhas de corpo achatado e pernas longas aparecem regularmente dentro de casas, garagens e veículos, com uma habilidade quase cômica de surgir no pior momento possível. Poucas coisas são mais assustadoras do que abaixar o parasol do carro e ver uma aranha caçadora do tamanho de uma mão cair no colo durante a direção. E esse cenário se repete mais vezes do que a maioria imagina. Já houve inclusive casos documentados de acidentes de carro causados por motoristas assustados ao ver uma dessas aranhas surgir de trás do painel. Apesar do tamanho alarmante e da velocidade fulminante ao se mover pelas paredes, as aranhas caçadoras praticamente não representam risco para as pessoas, e muitos australianos passaram a aceitá-las como um serviço não oficial, porém extremamente eficaz de controle de pragas. As aranhas que realmente merecem cautela costumam ser bem menores. A aranha de teia em funil de Sydney é frequentemente citada como uma das mais perigosas do mundo, não só pelo veneno potente e de ação rápida, mas pelo local onde vive. Jardins suburbanos, trechos de mata e, às vezes, até dentro de residências perto de uma das cidades mais densamente povoadas do país. Seu veneno contém um composto conhecido como delta-atracotoxina, que ataca o sistema nervoso humano com velocidade alarmante, e a picada de um macho grande pode ser fatal, em apenas 15 minutos sem tratamento. Felizmente, um antiveneno eficaz desenvolvido no ano de 1981 fez com que ninguém mais morresse por picada de aranha de funil na Austrália desde então, um resultado notável considerando a frequência com que as picadas ainda ocorrem. A aranha-viúva vermelha é outra espécie de importância médica, ocupando basicamente o mesmo nicho da viúva negra em outras partes do mundo. Costumam aparecer em galpões, sob móveis de jardim e, ocasionalmente, dentro de assentos de vaso sanitário, o que é tão desagradável quanto parece. Apesar dessas espécies menores, porém arriscadas, são as aranhas maiores do continente que garantem seu lugar nesta lista. A Austrália também abriga aracnídeos notavelmente coloridos, capazes de conquistar até quem normalmente não gosta de aranhas. As aranhas saltadoras pavão são criaturas pequenas e vividamente coloridas, cujos machos realizam danças de corte elaboradas, exibindo abas coloridas no abdômen, em performances que rivalizam com as aves mais vistosas. Seus olhos enormes voltados para a frente lhes dão um charme quase de desenho animado, e vídeos de suas danças já viralizaram repetidas vezes, tornando-as algumas das aranhas mais queridas da internet. Infelizmente para os machos, uma fêmea nada impressionada às vezes mata e devora o pretendente. Um lembrete cruel de quanto está em jogo em uma boa apresentação. Outro destaque australiano, a aranha saltadora de franjas, é considerada uma das aranhas mais inteligentes já estudadas. Ela já demonstrou capacidade de aprender com experiências passadas, resolver labirintos simples e até enganar outras aranhas, beliscando suas teias para simular uma presa capturada antes de atacar. Fora da Austrália, o restante da região da Oceania não tem muito o que oferecer em termos de tamanho, e sua maior aranha é encontrada no norte tropical. A tarântula assobiadora de Queensland recebe esse nome pelo som de assobio ou chiado
que produz ao esfregar as pernas dianteiras quando se sente ameaçada, um sinal claro de que uma picada pode vir a seguir. Embora a picada não seja letal para humanos, é descrita como extremamente dolorosa, dado o tamanho de suas presas. Pode alcançar um comprimento corporal de cerca de 9 centímetros e pesar até aproximadamente 30 gramas, garantindo à Oceania a quinta posição. A seguir, seguimos para a América do Norte. A América do Norte tem uma população de aranhas surpreendentemente diversa, e mesmo sendo um continente mais associado a grandes mamíferos e répteis, possui alguns aracnídeos genuinamente impressionantes. Algumas espécies notavelmente vistosas vivem por ali, incluindo a aranha saltadora audaz, uma das mais frequentemente avistadas na região, conhecida por suas peças bucais verde-metálicas brilhantes, e a aranha tecelã espinhosa, que parece uma escultura abstrata pendurada em sua teia, graças às cores vivas e projeções em forma de chifre. A viúva vermelha é uma espécie rara restrita às áreas de vegetação rasteira da Flórida, notável por ser uma das poucas viúvas com coloração majoritariamente vermelha em vez do preto habitual. No quesito importância médica, a América do Norte tem alguns nomes conhecidos. A viúva negra ocorre em boa parte do continente, e seu veneno é forte o suficiente para causar sintomas sérios, incluindo cãibras musculares intensas e dor abdominal, que pode ser confundida com apendicite. As mortes hoje são extremamente raras, graças ao tratamento médico moderno, mas antes da existência do antiveneno, as picadas de viúva negra eram genuinamente temidas. A aranha marrom reclusa é a outra espécie mais temida. Sua picada pode causar dano tecidual e uma ferida de cicatrização lenta, embora a maioria das picadas na verdade se resolva sozinha, sem sequelas duradouras, e a própria aranha tende a evitar confronto, fiel ao seu nome. Também existem verdadeiras curiosidades por ali. A tarântula pés rosados das Antilhas, encontrada por todo o Caribe, varia do rosa vibrante a um azul esverdeado marcante, tornando-a uma das tarântulas mais bonitas visualmente que existem. A tarântula Johnny Cash, descoberta apenas no ano de 2015, recebeu esse nome em homenagem ao lendário músico, tanto por ter sido encontrada perto de uma prisão californiana famosa, quanto pelo fato de os machos serem de um preto sólido e marcante, lembrando o seu visual característico do artista. Mais ao norte, as aranhas canadenses tendem a permanecer pequenas devido ao clima mais frio, com várias espécies de aranha de doca figurando entre as maiores do país. Essas caçadoras semiaquáticas vivem perto de lagos e riachos e são capazes de caminhar sobre a superfície da água para capturar pequenos peixes e insetos aquáticos. Para encontrar a maior aranha da América do Norte, porém, não é preciso viajar a nenhum lugar remoto. A tarântula marrom do Texas é uma das tarântulas mais comuns no sul dos Estados Unidos. E durante a temporada de acasalamento no fim do verão e no outono, os machos podem ser vistos migrando em grande número pelas estradas em busca de fêmeas. Esse evento anual se tornou um dos espetáculos naturais mais peculiares do país, com alguns trechos de rodovia ficando tão tomados por tarântulas errantes que os motoristas precisam reduzir a velocidade e desviar. São aranhas dóceis e de movimentos lentos que raramente picam, e esse temperamento calmo as tornou populares no comércio de animais de estimação. Costumam medir cerca de 7,8 centímetros de comprimento corporal e podem pesar até aproximadamente 85 gramas, nitidamente maiores do que qualquer coisa encontrada na Europa ou na Oceania. Isso garante à América do Norte o quarto lugar. Agora, vamos a um continente famoso por abrigar alguns dos maiores e mais perigosos animais terrestres do planeta. Dado que a África é o lar de tantos animais terrestres enormes e formidáveis, faz sentido que suas aranhas sejam igualmente impressionantes. Vivem por ali espécies verdadeiramente bizarras que não são encontradas em nenhum outro lugar. Uma aranha encontrada em Madagascar ganhou o apelido de aranha-rei leão, graças a marcas em seu abdômen que, segundo alguns, lembram o rosto de um leão. Embora o quão convincente seja essa semelhança,
provavelmente dependa da imaginação de cada um. A aranha de cauda de escorpião africana enrola o abdômen para cima quando se sente ameaçada, imitando a silhueta de um escorpião. Um truque inteligente que afasta predadores que preferem não arriscar uma picada, mesmo vindo de uma criatura que na verdade não é escorpião nenhum. O continente também abriga várias espécies de aranhas sociais, o que é incomum, já que a maioria das aranhas é solitária e comeria umas às outras sem hesitar dada a chance. As aranhas sociais africanas constroem teias comunitárias enormes, que podem se estender por vários metros, trabalhando juntas para capturar presas grandes demais para qualquer aranha sozinha. As colônias podem incluir centenas de indivíduos aparentados, e observá-las coordenando esforços para subjugar um gafanhoto ou besouro grande oferece um vislumbre fascinante de cooperação em um grupo de animais que normalmente não é conhecido pelo trabalho em equipe. A aranha mais perigosa da África pode ser encontrada enterrada nos desertos da parte sul do continente, onde a aranha de areia de 6 olhos espera bem abaixo da superfície por presas desavisadas que passem por perto. Seu veneno é uma citotoxina potente, capaz de causar sérios danos teciduais, e já foi associado a mortes em ambientes de laboratório controlados. Embora picadas reais na natureza sejam extremamente raras, já que a aranha passa quase todo o tempo enterrada e raramente cruza caminho com pessoas. Ela consegue permanecer imóvel por meses entre uma refeição e outra, um nível de paciência que poucos outros predadores conseguem igualar. Mas a maior aranha da África é uma criatura bem mais visível. A tarântula babuína-rei vive nas savanas do leste africano e se porta com uma confiança inconfundível. Quando se sente ameaçada, ela se ergue sobre as patas traseiras para exibir suas presas formidáveis em uma postura dramática de aviso, e cumprirá a ameaça com uma picada dolorosa caso o aviso seja ignorado. Seu veneno causa dor e inchaços significativos, mas não é considerado letal para humanos. São aranhas de crescimento lento, que levam muitos anos para atingir o tamanho máximo, mas os maiores indivíduos podem alcançar um comprimento corporal de cerca de 6 centímetros e um peso de aproximadamente 100 gramas. Isso é suficiente para garantir à África e à sua tarântula babuína-rei a terceira posição. A seguir viajamos para o leste, a um continente com moradores de 8 patas verdadeiramente extraordinários. A Ásia é o lar de uma variedade impressionante de aranhas, algumas das mais bonitas e incomuns de todo o seu planeta. A tarântula pavão da Índia está criticamente ameaçada de extinção, cobiçada por colecionadores por sua coloração vibrante em azul e amarelo, uma popularidade que, infelizmente, alimentou a caça ilegal e empurrou a espécie para perto da extinção dentro de sua já minúscula área de ocorrência no centro da Índia. Na Tailândia, cientistas descreveram recentemente a tarântula azul elétrica, cuja coloração azul metálica intensa a torna uma das descobertas de aranhas mais impressionantes dos últimos tempos. As tecelãs de chifres longos da região são muito menores, mas talvez ainda mais excêntricas em aparência, exibindo projeções bizarras em forma de chifre que as fazem parecer quase de outro mundo. A Ásia também produz imitadoras notáveis. Certas aranhas saltadoras da região evoluíram para imitar formigas tecelãs vermelhas em detalhes minuciosos, incluindo erguer as pernas dianteiras para simular antenas enquanto se movem. Esse disfarce as protege de predadores que aprenderam a evitar a picada dolorosa dessas formigas, e algumas dessas aranhas se camuflam tão bem que conseguem caminhar diretamente entre as formigas sem serem notadas. A maior aranha da Ásia vive nas profundezas das cavernas calcárias do Laos. A aranha caçadora gigante, descrita formalmente pela primeira vez por cientistas no ano de 2001, ela detém o recorde de maior envergadura de pernas entre todas as aranhas vivas, com alguns indivíduos medindo impressionantes 30 centímetros de uma ponta a outra. Suas pernas, longas e finas, são adaptadas para se firmarem nas superfícies ásperas e irregulares das paredes e tetos de cavernas, enquanto seu corpo achatado permite que se espreme por frestas estreitas, que barrariam a maioria das outras aranhas grandes. Encontrar uma dessas em uma caverna escura, iluminada apenas por uma lanterna de cabeça, seria uma experiência inesquecível, e alguns exploradores de cavernas no Sudeste Asiático já relataram entrar em câmaras
cujas paredes estavam cobertas de aranhas caçadoras de todos os tamanhos. Apesar da envergadura enorme das pernas, seu corpo é relativamente esguio, se comparado às tarântulas mais robustas encontradas em outros lugares, o que a deixa a um passo do primeiro lugar em uma classificação baseada em peso. Com um comprimento corporal de cerca de 4,6 centímetros e peso máximo de aproximadamente 167 gramas, ela figura entre as aranhas mais pesadas do planeta, deixando a Ásia na segunda posição. Então, se um dia você explorar cavernas no Sudeste Asiático, vale a pena examinar bem as paredes e os tetos, já que uma aranha gigante pode facilmente estar à espreita nas sombras. Para nosso destino final, vamos até a América do Sul, lar de uma aranha que ofusca tudo mais nesta lista. As florestas tropicais da América do Sul abrigam algumas das populações de aranhas mais ricas e variadas do planeta, e o continente produziu espécies em ambos os extremos do espectro de periculosidade. A aranha errante brasileira está entre as mais venenosas do mundo, e por vagar pelo chão da floresta durante a noite, em vez de permanecer em uma teia, acaba cruzando o caminho com humanos com certa frequência. Seu veneno pode provocar dor intensa, picos de pressão arterial e, em raros casos não tratados, morte. O continente também produz tarântulas genuinamente bonitas, como a tarântula-flor, conhecida por sua coloração vibrante em rosa e laranja. Mas é a uma espécie em particular que a América do Sul deve ser o primeiro lugar. Ao contrário do que seu nome sugere, a caranguejeira comedora de pássaros raramente come pássaros. A maior parte de sua dieta é composta por invertebrados, sapos e outras pequenas criaturas encontradas pelo chão da floresta. O nome remonta a uma gravura do século XVIII, que retratava uma espécie aparentada, devorando um beija-flor, e o apelido simplesmente ficou, mesmo que a predação real de aves seja excepcionalmente rara. Apesar da aparência intimidadora e do nome ameaçador, a caranguejeira comedora de pássaros é, em grande parte, uma gigante gentil, que prefere avisar sobre um perigo em vez de enfrentá-lo. Quando se sente ameaçada, ela produz um chiado alto esfregando as pernas e também pode liberar do abdômen pelos urticantes, que flutuam pelo ar e causam sérias irritações na pele e nos olhos. Esses pelos funcionam como sua principal linha de defesa e são notavelmente eficazes em convencer animais maiores a manter distância. Somente se tanto o chiado quanto os pelos irritantes falharem é que a aranha recorrerá a picar com suas presas do tamanho de um dedo. A picada é descrita como intensamente dolorosa, muitas vezes comparada a uma picada de vespa amplificada. Embora o próprio veneno não seja considerado clinicamente perigoso para humanos, a maior parte da dor vem simplesmente da força mecânica dessas presas enormes. A caranguejeira comedora de pássaros pode atingir um comprimento corporal de cerca de 13 centímetros e peso máximo de aproximadamente 175 gramas, tornando-a de longe a aranha mais pesada do planeta. Praticamente o mesmo peso de uma laranja grande ou de uma bola de beisebol, o que é uma quantidade e tanto de aranha por qualquer medida. Sua envergadura de pernas pode chegar a 30 centímetros, o que significa que um indivíduo adulto pode facilmente cobrir o tamanho de um prato de jantar. Essas aranhas são encontradas nas florestas tropicais do norte da América do Sul, particularmente na Venezuela, no Brasil, na Guiana e no Suriname, vivendo em tocas forradas de seda no chão da floresta. Apesar do tamanho, são noturnas e surpreendentemente difíceis de avistar, e a maioria das pessoas que vive dentro de sua área de ocorrência nunca viu uma na natureza. Como predadoras de emboscada, esperam na entrada de suas tocas por presas que passem por perto, contando com a capacidade de sentir vibrações no solo para atacar com precisão mesmo na escuridão total. Com isso, a América do Sul conquista facilmente o primeiro lugar, e o título da caranguejeira comedora de pássaros, como a maior aranha do mundo, parece improvável de ser desafiado tão cedo. Vale destacar também que a América do Sul é o lar da aranha errante brasileira, amplamente considerada a mais venenosa do planeta, o que significa que esse único continente pode reivindicar tanto a maior quanto a mais perigosa aranha do mundo, uma combinação que a maioria dos outros continentes provavelmente prefere não ter.
Aranhas é bem verdade. Não são exatamente minha maior especialidade, mas espero ter mencionado algumas das suas favoritas. Se acha que ficou faltando alguma, conte pra gente. Obrigado por assistir e até a próxima.